Aplauda Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez essa noite? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Igreja, vamos aplaudir Jesus pelos nossos visitantes. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Que Deus venha falar com você poderosamente. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Como eu disse semana passada, nós fomos orientados através da palavra de Deus sobre esse tema relevante que é perdão. Então nós entramos no entendimento que o perdão de Deus, ele remove toda a nossa culpa. Então foi falado que o perdão de Deus é completo, ele é gratuito, ele é imerecido, mas por graça e misericórdia ele nos concedeu. Então vimos que quando Deus perdoa, ele verdadeiramente ele remove completamente a nossa culpa. Por isso existe uma briga, uma luta espiritual para que a gente pare, para que nós não venhamos a prosseguir. Essa luta é para parar eu e você. E nós precisamos compreender que Deus, em sua palavra, já disse lá em Hebreus 8:12, que os seus pecados, eu não me lembro mais. Lá em Miqueias, ele diz também que lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, ou seja, o tema que nós vamos trabalhar hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é perdoando a si mesmo, libertando-se da culpa. Abra seu coração, permita que o Espírito Santo venha falar com você de uma maneira poderosa nessa noite. É um assunto silencioso, mas ele é tão destrutivo quanto o pecado. Por quê? A incapacidade de se perdoar te paralisa. A culpa que você às vezes carrega, ela começa a te paralisar. E aí eu começo a perguntar: você já sentiu que Deus te perdoou, mas mesmo assim você continua se sentindo culpado? Já sentiu isso? Como se houvesse uma voz dentro de você dizendo assim: você não merece recomeçar. O teu erro, o teu pecado não faz com que você mereça a recomeçar. Eu quero dizer para você nessa noite que o inimigo de nossas vidas, ele usa o passado para te aprisionar. Mas Jesus Cristo, ele usou o perdão para te libertar. E nós precisamos trabalhar com esse conceito, com esse pensamento, porque uma das batalhas mais silenciosas que tem é essa, da nossa alma, o desafio de perdoar a si mesmo. Talvez você já tenha pedido perdão, talvez outros já te perdoaram, mas você continua preso ao passado. Preso à culpa, a uma vergonha, que só você e Deus sabem. Porque tem uma verdade, é que muitos de nós carregam uma culpa que Deus já tirou. Eu lendo um livro do Hernandes Dias Lopes, numa das partes do livro ele conta uma passagem de uma família onde o filho era convertido, a mãe não. Ela tinha mais ou menos uns 75 anos. E o filho falando para o pastor de que a mãe era rancorosa, ela tinha um semblante, era uma boa mãe, sempre foi uma boa mãe, uma boa esposa, mas ela tinha um semblante rancoroso, tinha uma tristeza que não se conseguia explicar. E o pastor foi lá na casa dela, intencionalmente tomar um café, e dentro da conversa ela pediu licença para o filho para conversar com o pastor. Ela disse que cometeu algo no passado, que todo dia quando ela acorda aquilo acusa ela. Ela falou: pastor, isso fazem 60 anos. Aprisionada a um sentimento de culpa, porque não conhecia Jesus, não conhecia o perdão de Jesus, isso é fato. E a partir do momento que o pastor, o Hernandes Dias Lopes, ele começou a cuidar dela no processo todo,
ela se converteu, ela se batizou. E o filho dela disse assim, eu não sei que alegria foi essa aqui, minha mãe, eu sei que só foi Jesus que pode dar, mas que mudança. Eu estou contando isso para você, para que você entenda que hoje, o Espírito Santo quer que haja um derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque antes de eu ministrar a vocês, eu fui ministrado também a respeito desse assunto. E eu preciso compartilhar com vocês, porque nós não podemos mais carregar esse peso, essa culpa, se Jesus Cristo pagou tudo ali na cruz. Eu não posso carregar, então, fica outra pergunta para mim. Se Deus, que é santo, soberano, o Todo-Poderoso, me perdoou, por que eu ainda me condeno? Porque, de repente, talvez eu ainda vou lá no mar do esquecimento pescar de novo aquilo que não era mais para pescar, porque o próprio Deus disse que nas profundezas do mar eu lancei os teus pecados. O próprio Deus diz que dos teus pecados, das tuas transgressões, eu não me lembro mais. E aí é a pergunta, por que ainda me condeno? E por isso que eu vim nessa noite dizer para você que o Espírito Santo veio para derramar um bálsamo. Abra o seu coração, é um bálsamo de cura, um bálsamo libertador sobre a sua vida, sobre a minha vida. Creia e abra o seu coração, não resista. Conforme nós fomos falando, eu peço a você que você não resista a isso, porque o Espírito Santo de Deus quer fazer algo nessa noite extraordinário sobre nossas vidas. Ele quer nos libertar de algo que ainda tem nos paralisado em alguns momentos. E quando eu falo isso, eu estava conversando com um jovem, assunto normal, mas eu estava falando a respeito um pouco dessa segunda noite. Eu estava tentando explicar para ele que o reino espiritual, ele se move de uma maneira que a gente precisa estar a cada dia atento para perceber que nós escutamos às vezes condenações nossas mesmas, nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos. E quando a gente entra nessa vulnerabilidade, nesse tempo onde nós nos tornamos vulneráveis por causa de não nos sentirmos perdoados, por causa de nos acusarmos, abre uma brecha no reino espiritual, aonde o inimigo ele pode começar a plantar coisas na sua mente. A dizer que você não pode, que você não vai conseguir, de que você não merece o perdão de Deus, que o que você fez é imperdoável. Talvez entre nós, ou quem está nos assistindo, pessoas que sofreram abuso e se sentem culpadas por causa disso. Eu quero dizer para você, carregam isso, e isso tem matado espiritualmente essas pessoas. Eu preciso que você abra o seu coração nessa noite, porque o Espírito Santo veio para remover isso. Por isso que é uma resistência, quando nós falamos de perdão. O Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar. Eu peço que as intercessoras, elas firmem mais do que nunca nessa noite. Porque esse processo de se perdoar tem paralisado muitas vidas, tem destruído lares, tem levado para algo que o Senhor nessa noite, através do seu Espírito, Ele quer verdadeiramente te curar. Há um bálsamo do céu sendo derramado nessa noite. O efeito dele vai ser quando você aceitar essa condição e dizer assim, eu quero receber desse bálsamo. Eu quero que ele venha derramar sobre mim para que eu seja purificado. Porque existem decretos do céu, através da palavra, que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas o diabo, ele quer roubar isso de você. Ele quer te colocar numa condição inferior, mas hoje, o inferno está sendo
abalado, mexido, envergonhado, porque Deus quer que você saia curado nessa noite. Então nós vamos entender o que acontece quando não nos perdoamos. Quando nós não nos perdoamos, nós vivemos presos às culpas e acusações que Deus já perdoou. Você percebe que isso gera autossabotagem, baixo autoestima espiritual e um coração endurecido? É isso que o inimigo quer, ele usa essa fragilidade na nossa alma para nos paralisar. A falta de perdão a si mesmo, a você mesmo, nos impede de viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Nos impede de manter olhando para a graça, em vez de nós olharmos para o erro, para a culpa. Quando a gente não se perdoa, o nosso ser, a nossa alma, os nossos sentimentos, eles ficam contaminados. É como você tentar caminhar com correntes nos pés, sabendo que tem um destino para chegar, mas você não consegue. Por isso que quando a gente não se perdoa, nós somos paralisados, a nossa alma é atingida, que são a área dos nossos sentimentos. Quem está me compreendendo essa noite aqui? E por que o perdão a si mesmo faz parte de um processo de cura? Porque se eu guardo culpa, paraliso a minha alma. E quando eu aceito perdoar a mim mesmo, o perdão de Deus deixa que a graça dele restaure o que foi quebrado. Por isso que é um processo de cura, que ele começa a curar, ele começa a restaurar o que foi quebrado. Ele começa a trazer uma compreensão, e esse processo que nós vamos passar essas 4 quartas-feiras, é a respeito dessa graça, desse perdão de Deus sobre nossas vidas. Que o mundo, que o diabo quer roubar, ele não quer que você chegue ao destino que foi proposto para mim e para você, a eternidade. O teu valor para Deus não é medido por causa dessa tua culpa. Você tem que entender que quando você deixa que a graça, ela impere, ela haja, começa a restaurar o que foi quebrado. Hoje Deus quer restaurar aquilo que foi machucado, aquele que foi quebrado, aquele que foi enganado, aquele que está hoje trazendo dentro de si uma dor. Sem isso, nós continuamos presos ao erro, paralisados, por isso que é um processo de cura. E eu peço, em nome de Jesus, não se envergonhe. Porque, filha, o Espírito Santo me mostrou você sem eu te conhecer. Sim, o poder de Deus é para que a gente entenda, e eu escutava isso, e eu falava, Deus, porque o Senhor é poderoso. Então abra seu coração. Tem eu, tem você, tem nós, que precisamos ser curados dessa questão de falta de perdão, de se perdoar a si mesmo. Nós começamos a entender primeiro o grande perdão de Deus sobre nossas vidas, quando Ele entregou a sua vida lá na cruz. E quando a gente começa a compreender esse perdão de Deus sobre nossas vidas, a gente entende que a gente não pode carregar mais culpa, a gente tem que se perdoar. Por quê? Porque na continuação dessa caminhada, você vai ter que começar a liberar perdão para os outros. Não tem como você liberar perdão para o outro se você não se sente perdoado, se você se sente culpado. Deus é magnífico na sua logística, no seu jeito de agir, porque o processo começa entendendo esse grande amor de Deus, como quarta-feira nós aprendemos. E hoje há uma necessidade no nosso meio de não carregar, de sair daqui não carregando culpa nenhuma. Porque quando eu faço isso, eu tenho que entender, finalmente, como que eu tenho que fazer para deixar o passado lá onde ele estava, para eu viver o novo propósito e o novo de Deus. Como que eu faço isso? Reconheça que o passado
foi um ponto de partida, não um lugar de morada. Você precisa entender, entregar tudo nas mãos de Deus, renovar a sua mente através da palavra e caminhar confiando nas promessas dele. Porque o novo, ele só vai se manifestar se o velho sair. Eu preciso dizer isso para você, você não pode carregar essa mágoa, esse sentimento de culpa, porque você é importante para Jesus. Ele quer te usar, e nós vamos entender no decorrer dessa ministração, como o poder de se perdoar, através daquilo que eu percebi que Deus me perdoou, é restaurador não só para mim, como para minha casa, para o ambiente onde eu estiver. Então nós já sabemos que Deus perdoa plenamente, agora precisamos lidar com a barreira, ou seja, com o nosso interior, me perdoar. Como que você faz isso? Como que eu vou fazer isso? Crendo na palavra, não nos sentimentos. A palavra é verdadeira, os sentimentos são enganosos. Eu preciso seguir a luz da palavra, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele já te perdoou. Essa dor talvez que você carregue, essa culpa que você talvez carregue, não é para você carregar mais. Porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele esquadrinha todo o teu ser, então Ele sabe. Por isso que Ele nos trouxe nessa noite aqui. Para que a gente ande num processo de cura, de nos perdoar e nos sentir tão importante para Deus, porque quando eu me viro e me vejo nessa palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, eu não posso ficar crendo nos meus sentimentos, crendo que a palavra é essa, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, mesmo que você não sinta, o perdão é real. Mesmo que você não tenha sentido isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você sinta. Para que você saia renovado, dizendo assim, eu estou sentindo esse bálsamo de cura, esse bálsamo de libertação que está ocorrendo aqui. É só você olhar com os olhos espirituais. É só você perceber. Pare de se julgar. Pare de querer ser maior do que Deus nesse quesito de julgamento. Pare de se julgar. Você não é mais do que Deus. Porque quando a gente não se perdoa, na prática você está dizendo que o seu julgamento é melhor que Deus. Amém? Misericórdia. A gente começa a tirar todo o reconhecimento daquilo que Ele fez na cruz. E dizer, isso não foi suficiente para eu me perdoar. Jesus é o suficiente. Ele nos dá essa condição de sermos reconhecidos como filho, como falamos semana passada, para que eu entenda que o amor e o perdão deles gera para um propósito que Ele mesmo criou, porque eu, por mim, quando eu começo a caminhar com Jesus, eu entendo que meu propósito principal é ser aquilo que Ele deseja para mim e para você. Ir de pregar o Evangelho, ser instrumento no meio da tua família, do meio dos teus amigos. E no reino espiritual, a matemática é um pouco diferente, né? Quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando, porque a lógica e a matemática do céu é diferente da terra. Eu preciso compreender que eu não posso mais ficar me condenando. Então o que eu preciso fazer, além daquilo que parar de me julgar, aceitar esse perdão de Deus, eu preciso declarar em voz alta, eu preciso declarar nas minhas orações, com fé. Em Cristo, eu sou perdoado. Vamos junto? Em Cristo, eu sou perdoado. Mais forte, gente. Em Cristo, eu sou perdoado. O meu passado não define o meu futuro. Declare bem alto. Meu passado não define o meu futuro. A graça de Deus me basta.
A graça de Deus te basta para que você caminhe. Olha só, eu vou ter que declarar toda vez, porque isso é fato. Porque nós, como cristãos, nós nos distraímos com tantas coisas. Nós saímos daqui declarando, nós saímos daqui fortalecidos. Não, vai deixar. E você acha que o inimigo vai desistir? Em algum momento, ele vai tentar de novo. Porque a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, bramando para nos tragar. Ele nunca mudou a intenção de nos destruir. O diabo só muda a estratégia. E a maior estratégia que é usada nos dias de hoje é distração. Nos distraímos fácil com alguma coisa, principalmente com redes sociais. Nos distraímos fáceis com programas. E eu não estou dizendo que isso é tudo errado, não. O que é errado é nós que nos distraímos com facilidade. Que nós não seguimos aquele momento, de repente você vai publicar alguma coisa, mas tem alguma coisa que te distrai, uma coisa engraçada. Aí você para um pouquinho para ver aquilo. Despreza uma prioridade que é anunciar ou propagar uma verdade que é Jesus Cristo. E nessa distração, nós somos pegos e acabamos nos autossabotando, porque em alguns momentos, em algumas dificuldades que nós passamos, que em alguns casos não é fácil, a gente acaba achando que Deus não nos perdoou. Se sente mais culpado ainda. Então, eu tenho que declarar em voz alta o que nós declaramos: eu sou perdoado, a sua graça me basta. Eu preciso dizer que o meu futuro não é definido pelo meu passado. Quantos de nós, inclusive eu, se estivesse vivendo do seu passado, estaremos na boca do inferno. Mas por perdão, amor de Deus, Ele me resgatou desse lugar. Ele me colocou no meio de príncipes. Ele me escolheu, Ele me adotou, Ele me nomeou como filho. É simples. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho também que aprender com meus erros. Eu tenho que aprender com esse meu erro do que está tentando me culpar, mas eu não posso viver nele. Eu aprendo, mas eu não vivo nesse erro. Eu tenho que entender que eu transformo a culpa em aprendizado e provavelmente num testemunho. Deus usa até os nossos percalços para que o nome dele seja glorificado. Deus, Ele usa até teu erro, como Ele usou o erro de Davi, para que o nome dele fosse glorificado. Ou seja, aprenda com esse erro, mas não viva nele. Você errou, você se arrependeu, siga em frente, porque você já é perdoado por Deus. Ora pedindo cura. Senhor, me cura disso. Vamos ser sinceros. Quase todos os dias, se não é todos os dias, nós recebemos uma visitação na nossa mente, querendo distorcer tudo aquilo que você é, que eu sou, mexer na nossa integridade espiritual para que a gente desista. Estou falando alguma mentira? Todos os dias. Acho que você não canta bem, não. Acho que você não dança bem. Acho que você não prega bem. Acho que você não filma bem. Acho que você não é um bom pai. São visitações que, se a gente não se livra dessa culpa, ela começa a ter uma intensidade, um crescimento, uma definição maior que acaba nos paralisando. Por isso que nós não podemos viver presos àquilo que já foi. Deus já te perdoou. Abra seu coração nessa noite diante de Deus. Peça que Ele remova isso que você está sentindo, essa culpa, isso que está te doendo. Ninguém vai te expor aqui na frente. Ninguém vai te trazer para dizer, diga o teu erro. Não, porque o Senhor já está falando com você como falou comigo. Não precisa.
O poder do Espírito Santo de Deus, ele já te revelou e ele está removendo enquanto nós estamos falando. A minha oração dessa tarde é que ele venha removendo enquanto nós vamos ouvindo. Lembre-se, perdoar a si mesmo não é sinal de fraqueza. É sinal de fé na graça do Senhor. Porque às vezes nós, quando mostramos a nossa fragilidade, um sentimento de não nos sentir perdoado, o que a gente pensa? Isso é um fraco. Não. Fraco é aquele que não quer continuar se arrependendo e fazendo a vontade do Pai. Por isso que eu entendo que o inimigo, ele usa essa culpa como uma corrente para nos aprisionar. Mas Deus, ele usa o perdão como uma chave para abrir esse cadeado, para te tirar dessa prisão. Existem muitas pessoas que vivem em cativeiros emocionais. Por isso que não se perdoa. Esse cativeiro de emoção atormentada todos os dias, que começa a te levar num nível de culpa, e você não acaba se perdoando. Você acaba ficando cativo de você mesmo, prisioneira dos seus próprios sentimentos. Você fica crendo naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está sendo alimentado, autossabotagem. Então eu preciso entender, e eu vou fazer uma pergunta para você. E se o maior bloqueio do seu futuro não fosse o diabo, não fosse as pessoas ou as circunstâncias, mas você mesmo? Pensa um pouquinho. O diabo não tem nada a ver com isso? Porque você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ele não pode te tocar. E aí, eu entendo que o que eu mais preciso hoje é eu me perdoar. Eu preciso hoje, não é que alguém me perdoe, é eu mesmo me perdoar. E quando eu entendo isso, eu quero trazer para vocês alguns exemplos na vida de homens que carregaram culpas pesadas e descobrir como o perdão de Deus libertou para viver o propósito. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer nos libertar disso, para viver o propósito dele. Pedro, o impulsivo, que negou Jesus. Lucas capítulo 22, não precisa, eu só estou citando para a gente adiantar aqui. Lucas capítulo 22, dos 54 ao 62. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele era um discípulo apaixonado por Jesus. Ele prometeu que nunca o abandonaria, verdade? Ele falou: Senhor, nunca te deixarei. Mesmo que todos façam isso, eu jamais te abandonarei. Mas bastou a pressão daquele momento, do julgamento humano, da possibilidade de morte, ele negou Jesus. Não foi uma vez, foram 3. E aí, no instante que o galo cantou, os olhos de Jesus encontraram os olhos de Pedro, diz o texto, e naquele olhar, Pedro não viu condenação no olhar de Jesus, mas um amor que revelava: eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que você ia me negar. Nesse momento, Jesus, naquele olhar, disse: Pedro, eu continuo te amando. Foi um propósito, um processo. O texto diz que Pedro chorou amargamente e saiu dali. Aí eu fiquei me perguntando, naquele momento, um homem que era apaixonado, que convivia com Jesus, que viu os milagres, que estava vendo de perto ali Jesus, negou ele 3 vezes. Qual o sentimento depois da negação que ele ficou? Olha só, o primeiro sentimento após negar Jesus: culpa. Primeira coisa que veio na mente dele foi assim: eu prometi que nunca fazia isso e fiz. A culpa tomou conta de Pedro, que eu acho que, pelo contexto, ele andou ali atormentado, sem uma direção. Porque ele não negou dizendo: não te conheço. Ele negou 3 vezes e foram em 3 situações diferentes. Olha, te conheço, você é deles. Não, eu não conheço Jesus, não.
claramente, fortemente, ele não se afastou para se esconder, ele declarou que não conhecia. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas aí, essa sequência de culpa também trouxe vergonha para ele. Olha só. Ele deveria exclamar assim: como é que eu posso olhar para ele novamente? Eu prometi que não ia traí-lo e negá-lo, e neguei. Como que eu vou olhar para ele novamente? E foi tomado por uma tristeza profunda também, porque falhei com aquele que mais amo. Estou falando de Pedro. E finalizando alguns dos sentimentos, autocondenação. Não sou digno de ser o seu discípulo. Esses quesitos no sentimento começaram a trazer uma confusão na mente de Pedro. Culpa, tristeza, vergonha. Não se acha digno. Eu quero dizer para você que o que Pedro vive é o que muitos de nós vivemos. Prometemos amar a Deus, mas negamos com nossas atitudes. Dizemos que confiamos, mas agimos com medo e desobediência. Queremos ser fiéis, mas caímos. Mas sabe o que é bonito em tudo isso no Evangelho? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. E ainda assim escolheu. Deixa essa culpa que te aprisiona, que não deixa você fluir, porque você é escolhido do Senhor. Da mesma maneira que ele escolheu a Pedro, ele escolhe você. Nós podemos acompanhar que depois da ressurreição, Jesus vai até Pedro, não para cobrar ele, mas para restaurar. O Espírito Santo de Deus está nessa noite aqui não para te cobrar nada não, Ele quer te restaurar. Ele quer que você se sinta mais amado do que nunca. Ele quer que você se sinta o filho preferido, amado dEle. Por isso que esse bálsamo que está sendo derramado nessa noite é para te curar, é para te restaurar. No capítulo 21 lá de João, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, porque foi uma pergunta para cada negação de Pedro, para afirmar desse amor. Pedro foi perdoado e restaurado para liderar. Jesus quer nos restaurar para que a gente tome o nosso lugar devido de filho, para tomar conta da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso casamento, no nosso trabalho, dos nossos negócios restaurados, sem culpa nenhuma. Porque Ele te perdoou e hoje Ele quer remover isso de você. Ele quer que você entenda que há um recomeço através dessa aceitação, desse perdão. Há uma oportunidade nessa noite. Qual área na sua vida que você negou Jesus? Você se sente como Pedro, dominado pela culpa ou vergonha? Repito para você, Jesus não está aqui para te acusar. Ele está aqui para te curar. Ele quer restaurar você. O perdão de Jesus, ele transforma a sua culpa em propósito. Pedro antes era tomado pela vergonha, e depois de sentir esse perdão de Deus, se perdoar, ele se torna um líder ousado na igreja primitiva. Em um só dia, em um só instante, uma pregação de Pedro alcançou 3.000 almas. Um homem que negou, que se sentiu culpado, se sentiu envergonhado, se sentiu indigno, mas entendeu que tinha um perdão maior que veio da parte de Deus e o transformou nesse líder ousado.
Quero dizer para você nessa noite que Jesus não desiste de você por causa das suas quedas. Por causa das suas quedas, eu repito, Ele não desiste de você. Ele se aproxima para te levantar. E essa noite, pelo poder do nome de Jesus, eu creio que haverá liberação de perdão a si mesmo, para que você se levante e tome o propósito de volta que Deus te deu. Deus nos encontra no fracasso e nos convida para uma restauração. Ele nos reuniu aqui porque nós não somos nada sem Ele. Quero falar rapidamente, o louvor pode subir, por favor. Falar sobre Paulo, o perseguidor. Antes de Paulo ser apóstolo, ele prendia e matava cristãos. Ele poderia ter sido paralisado ali, pela culpa, naquele momento. Mas o texto nos ensina, e a palavra nos ensina, que ele reconheceu que foi perdoado para ser exemplo da graça. Paulo declara, eu fui perdoado para ser exemplo da graça do Deus. Paulo reconhecia o seu passado, mas não vivia preso à culpa, ele sabia do que ele fez, e ele diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ele continuou a sua jornada, e perdoar a si mesmo é aceitar o perdão de Deus e viver uma nova identidade, que todos os dias é tentado roubar de nós. O perdão de Deus, Ele quer te transformar. Ele quer transformar essa tua culpa, essa tua vergonha em missão. Missão para o reino de Deus. Por isso que Ele deseja que você seja liberto nessa noite. Rapidamente, Davi, o rei que caiu, adulterou, enganou, assassinou, mas ele não fugiu do confronto. Pequei contra o Senhor, diz o texto. Chorou, se arrependeu, escreveu canções de dor e de restauração, porque ele reconheceu e se arrependeu. O Senhor restaurou, o colocou como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E você acha que essa declaração pode ser só para Davi? Eu creio que na minha humanidade pequena, eu posso ser, e você pode, se você assim buscar ser chamado, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Esse processo, a gente entende que o perdão, ele começa a restaurar com a verdade. Davi reconheceu que necessitava desse perdão de Deus, e essa verdade curou ele, através desse perdão. Mais um para a gente entender como esse Deus é maravilhoso. Ele quer que você hoje saia daqui restaurado, restaurada. Moisés, o fugitivo que virou libertador. Moisés matou um egípcio e fugiu por 40 anos, gente. Deus o chama mesmo assim para um propósito, para uma missão. Moisés acaba duvidando dele mesmo, mas Deus diz, ó, calma, eu sou contigo. Aonde você for, eu sou contigo. Não te mandei eu. Deus, Ele não cancela a tua história nem a minha, Ele redime a nossa história. Mas no reino espiritual, essa luta, essa arquitetura demoníaca para dizer assim, não, fica parado. Deus não te perdoou hoje, toda mentira do inferno está caindo por terra em nome de Jesus. Você é amado, você é perdoado do Senhor. Aquele sacrifício de cruz, todo o sofrimento que Ele teve, foi por mim e por você, para que hoje nós andássemos livres. Não há condenação a todos que estão em Cristo Jesus, para que nós andássemos livres e avançássemos em territórios que estão sendo cativeiro, e sermos aqueles libertadores na nossa família, na nossa vizinhança, aonde a planta dos nossos pés pisarem, nós tomaremos por possessão para o reino de Deus. É por isso que o inimigo, ele tenta nos manter culpados, e hoje o Senhor quer te libertar disso, porque a tua história não foi cancelada. Ele está remindo, redimindo, mudando, transformando.
Ele está fazendo algo que talvez você está esperando há muito tempo. Como eu disse no início, há oportunidades na nossa vida que nós não podemos deixar passar, principalmente aquelas em que Deus quer te transformar. Na nossa caminhada, eu participei de um evento em Caieiras. E teve uma mulher que ela estava endurecida, ela estava com o coração duro. Eu e minha esposa, nós fomos perguntar para ela, vamos orar, vamos liberar perdão. E ela disse, eu não consigo liberar perdão para o meu ex-marido. Acabamos. Ele está vivendo a vida dele, constituiu nova família. Eu não consigo perdoar. Quanto tempo? 15 anos. Deus não quer que você perca nenhum segundo preso a essa culpa, a não se sentir culpado. Talvez essa culpa que você está sentindo hoje nem foi ocasionada por você. Mas o diabo, ele é tão sujo que ele acha uma arquitetura, uma maneira de jogar essa culpa para você, para que você não flua, para que você fique prisioneiro disso. Deus, ele não cancela nem a minha nem a sua história. Mas eu quero falar de alguém que todos conhecem. Judas. Judas, ele tentou resolver a sua culpa com as próprias forças. Depois de trair Jesus, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Não buscou perdão. Ele buscou o alívio na religião e na justiça própria. O que ele fez? Tentou primeiro devolver o dinheiro que ele tinha pego, as 30 moedas, que ele tinha pego por entregar Jesus. Se eu entregar as moedas, está tudo bem? Ele foi aos líderes religiosos que acabaram desprezando Judas. O texto diz, isso é problema seu. O que a gente queria, a gente já conseguiu. Desprezaram Judas. Sem encontrar perdão, ele foi dominado pela culpa e tirou a própria vida. Você compreende que Judas viu o erro, mas não teve arrependimento. Ele carregou a culpa sozinho, não pediu ajuda. E ele foi dominado pela vontade de tirar a própria vida, foi o que eu fiz. Não carregue essa culpa. Deixe hoje aos pés de Jesus. Talvez algo que não seja no nível de traição de Judas, mas algo que te machuca ainda. Talvez algo que você fez, eu não sei, você sabe. E é o momento que nós vamos estar adorando, orando, que o Senhor vai remover isso de você. Você crê nisso? Que Deus vai trazer essa cura, vai tirar essa culpa. A culpa sem a graça de Deus leva à destruição. Verdade, gente. O arrependimento com fé no perdão de Deus te traz restauração. Preciso que você encontre isso, que o perdão é um caminho, não é a emoção do momento. O perdão você vai ter que trilhar por todo o tempo, é um caminho, é uma decisão de confiar na misericórdia de Deus. Talvez você possa estar carregando algo que você fez ou que deixou de fazer. Essa culpa tem te consumido. Você é um pouco ousado, você talvez até pensou em tirar a sua própria vida. Mas não fez porque o Espírito Santo de Deus te impediu de fazer isso. Mas isso fica te acusando. Olha só, Pedro, ele voltou a pregar, ganhou vidas para Jesus. Paulo, ele virou um missionário. Davi compôs salmos. Moisés libertou um povo.
Judas não se perdoou e tirou a sua própria vida. Hoje, Jesus te pergunta como ele perguntou para Pedro: José, tu me amas? Maria, tu me amas? Não é tarde demais. O perdão que Deus te oferece também é perdão para você se perdoar. É um perdão que diz assim, recomeça hoje. Ele quer nos perdoar porque se não aceitarmos esse perdão genuinamente, nós vamos ficar paralisados. Por isso que há a palavra de Deus em 1 João, dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Voltando a Pedro, em Lucas capítulo 22, relata da negação de Pedro a Jesus. Olha só que interessante. Em João capítulo 21, relata que Jesus aparece a 7 discípulos depois da ressurreição. Diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeos, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Você consegue compreender isso espiritualmente? Você consegue adentrar nesse cenário aonde Jesus foi ao lugar resgatar que negou? Você consegue entender que depois que arrastaram a rede, trouxeram 153 peixes, Jesus disse: venham comer. Se ajunte aqui a mim. E nenhum dos discípulos, diz o texto, tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Jesus então lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. E essa pergunta, ela se repetiu por 3 vezes. Mas o que eu vejo de extraordinário nesse texto é que Jesus, na sua grandiosidade, na sua magnitude, no seu poder, ele foi até onde o filho estava. Eu achei lindo e eu me coloquei no lugar de Pedro, dizendo: ele é o Senhor.
E Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele veio aqui para dizer: olha, senta comigo, remove isso, eu quero que você deixe isso aqui. Ele se importa com você, Ele se importa com a tua dor. Muitos talvez podem dizer que isso não adianta, Jesus não está olhando para você, é a mentira do inferno, porque o Senhor nessa noite, Ele diz: eu estou aqui, te chamando para mais perto. E você reconhece isso, você reconhece essa necessidade de que em Jesus, Ele quer você perto dEle. Ele não quer te condenar, Ele quer te restaurar. E Ele foi com esse intento, Ele foi com essa vontade, com essa decisão. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu peço que os intercessores, e apague a luz, por gentileza. Os intercessores se posicionem nos corredores. Como aconteceu aqui, Jesus foi à praia e preparou uma refeição. Todos perceberam que era Jesus, era o Senhor. Fecha teus olhos. Se você quiser gritar, você pode. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre este lugar, e onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se você quiser chorar, você pode chorar. Talvez essa dor que está te incomodando, está doendo, hoje é a hora de você botar para fora. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. Você entende que precisa se livrar desse peso? Você entende precisa se livrar dessa culpa que te impede de fluir, quer te deixar paralisado? Talvez para alguns aqui isso parece que não ia terminar, mas há um decreto do céu nesta noite. Hoje chega ao fim dessa tormenta. Enquanto o louvor toca, fique bem à vontade e chore, ajoelhe, se entregue, diz: socorro, Jesus, eu não sei como você está sentindo, mas Ele sabe, e Ele está aqui. Hoje é o dia de você se libertar dessa culpa, porque Deus tem algo extraordinário para o teu futuro. Isso. Talvez a culpa de você não falar com o seu pai, com a sua mãe. Talvez a culpa, se sente culpada porque você ofendeu alguém e acha que não merece o perdão de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele sabe. Talvez houve história de abuso na sua vida, no seu caminhar, e jogaram a culpa todinha em você. Você não é culpada. Jesus te perdoou. Fale com Ele agora. Essa é a oportunidade que Deus te colocou para você deixar tudo aqui. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Você é filho amado. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho, eu não sou mais escravo do medo. Vai declarando e fica de pé no teu lugar. Sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. E eu sou filho, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escute. O Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar. O derramar desse bálsamo está ocorrendo. Creia nisso. O Senhor está derramando de um bálsamo de cura, te libertando de todo o peso. Você que entende isso nessa noite, você que entendeu essa palavra nessa noite e precisa de um toque, de uma oração, aproveita, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que precisa desse toque do Senhor, porque quando nós nos posicionamos, nós reconhecemos uma necessidade e os céus respondem a essa necessidade. Você que precisa desse toque, você que precisa que o Senhor venha remover, você não é mais culpado. Assim o Senhor veio trazer nessa noite o remover, te deu de toda a culpa. Sim, sim, o Senhor. Você que se sente necessidade, sim, algo que te incomoda, que faça você doer, que faça você sentir uma tristeza, o Senhor nessa noite retira pelo poder do nome de Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Deus, trazendo toda a libertação, Pai. Liberta, Senhor Deus, de toda a culpa. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho. Abre o mar pra eu passar
Pai, em nome de Jesus, Eu não sou. nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Não só aqueles que estão aqui na frente, mas toda a congregação, Pai. Que o derramar do Teu Espírito, o derramar do Teu bálsamo, Seu Deus, venha trazer cura. Venha remover toda a culpa, todo sentimento de invalidez, de inferioridade, todo sentimento acusatório, tudo aquilo que queira, Seu Deus, aprisionar, Seu Deus. Hoje tem um fim, porque o poder do Senhor está sobre este lugar. Se nós declaramos libertos, curados, sarados, libertos, curados e sarados, perdoados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não há condenação mais a quem está em Cristo Jesus. Que o Senhor venha remover, Seu Deus, tudo aquilo do passado que acusava até hoje. Hoje uma nova história começa na vida dos Teus filhos, Pai. Que o perdão do Senhor, Pai, venha, Seu Deus, restaurar, Pai, uma restauração por completo, Pai. Venha trazer e devolver, Seu Deus, a alegria do Senhor, Pai. Trazendo força, trazendo refrigério, trazendo, Seu Deus, consolo, trazendo, Seu Deus, Pai, a força do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos falido está, Pai, toda a tentativa do inferno, pelo poder do nome de Jesus. Deus, está falido, decretamos falência ao poder do maligno, porque há um poder maior sobre este lugar, há um poder maior sobre nossas vidas. É o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder da presença de Deus, é o poder do Deus todo grandioso, que está sobre nossas vidas, que está restaurando, que está removendo, que está trazendo, Seu Deus, uma nova chance, um novo começo, trazendo uma restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Deixa eu falar rapidamente. Alguns eu sei que vieram aqui porque precisam dessa oração, claro, todos. Mas eu preciso fazer um convite antes de encerrar. Para que a gente permaneça revestido, para que a gente permaneça sentindo-se perdoado, uma nova etapa da nossa vida, nós devemos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não só os que estão aqui à frente, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você parou no meio do caminho e quer recomeçar novamente com Jesus, não só os que estão aqui na frente, eu falo para toda a igreja. Se você deseja fazer isso, levanta a sua mão, que eu quero orar com você. Se você deseja recomeçar, você sabe que foi perdoado, você sabe que o Senhor te perdoou. Isso, meu irmão, sabe que o Senhor já transformou, Seu Deus, toda a tua história e pode recomeçar. Se você que levantou a sua mão deseja fazer isso, vem aqui à frente. Se você deseja fazer isso, eu quero saber, vocês desejam recomeçar, filha? Que lindo. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, se junte a nós. Nós queremos orar para encerrar, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, que reconheceram em Ti, Seu Deus, a necessidade, Seu Deus, de um recomeço. Entenderam, Seu Deus, que precisam recomeçar com o Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os fortaleça a cada dia, que o Senhor venha, Seu Deus, Pai, colocar, Seu Deus, sobre a vida deles, Pai, esse bálsamo curador e libertador, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por essas vidas. Nós Te louvamos, Seu Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recomeça, quem aceitou Jesus? Levanta a sua mão que eu preciso saber. Eu preciso saber. Você deseja? Vem um pouquinho aqui à frente. Eu quero falar algo para você aqui à frente. Se junta aqui com ela aqui. Recomeçando com Cristo. Pode ficar aqui do lado quem aceitou, quem quer começar com Jesus. Eu quero falar algo para vocês. Amém, irmão? Quero falar algo para vocês. Quando a gente se arrepende, quando a gente decide recomeçar com Jesus, há uma festa no céu. E a gente sempre faz isso porque nós entendemos que é momento de alegria. E se tem festa no céu, tem que ter festa aqui. A gente comemora aqui também a nossa igreja.
Porque eu acho o ápice, quando os céus, você parou para pensar, o reino espiritual nesse momento, quando você decidiu isso, ele mudou toda a estrutura para fazer uma festa por sua causa, por sua causa, por sua causa, por sua causa. É porque você é muito importante para Jesus. Ele mexeu na esfera dos anjos, na logística do céu, para que essa festa lá no céu esteja ocorrendo agora. Isso é para mostrar o quanto Jesus te ama e quanto você é importante, e que toda mentira caiu por terra nessa noite. Por isso, se tem festa no céu, nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos contar até 3, tá? No 3, vocês virem lá para receber aí e conhecer a família que também ama vocês, amém? Vamos lá, me ajudem aí. 1, 2, 3, sejam bem-vindas! Glória a Deus! Coloca a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado por essas vidas. Obrigado pelo recomeço. Obrigado, Jesus, pela tua bondade e fidelidade. Nos leva de retorno aos nossos lares. Pai, sabendo que nós somos livres em Cristo Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por nos amar. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.